E aí, pessoal, tudo bom? Sou Ralf Gomes e hoje nós estamos aqui mais uma vez no canal Pare para Pensar para falar um pouquinho sobre questões que a maioria das pessoas não fala, não aborda, né? Muitas pessoas entram aqui no canal criticando, dizendo que eu sou desequilibrado, dizendo que eu sou maluco, simplesmente porque numa sociedade de pessoas insanas, quem tem lucidez é visto como louco. Claro. Por quê? Porque quando você pensa fora da curva, como dizem, né? Quando você pensa fora da caixinha, do pensamento comum das pessoas de uma forma geral, que a sociedade não muda quando as pessoas não param para pensar, a sociedade não muda. Porque a sociedade em si, ela não vai mudar por si, per si. Ela vai mudar se as pessoas mudarem individualmente, não é isso? Tem aquela frase famosa, aquela tipo uma metáfora, né? Que tem um grande político falando para as pessoas, né? Quem é que quer mudanças? Aí todo mundo levanta a mão, né? Queremos! Aí o político pergunta, e quem é que quer mudar? Aí quase ninguém levanta a mão, né? Porque mudar o seu posicionamento individual é o que mudaria a sociedade, mas é muito oneroso, digamos assim, né? É cansativo, é trabalhoso fazer mudanças, é trabalhoso aprender uma coisa nova, é trabalhoso ter um olhar diferente sobre a vida, que te faça evoluir, que faça a sociedade evoluir. É por isso que as coisas não caminham, porque as pessoas não pensam. As pessoas agem basicamente por emotividade e vão seguindo a manada, né? Comportamento de gado, comportamento coletivo. Então, antes de começar aqui esse vídeo, vou pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva para nos ajudar, que às vezes a pessoa entra, assiste e até assiste vários vídeos, esquece de se inscrever, né? Que ajuda muito o nosso canal aí. E se também gostar desse vídeo, nos dê um like. Tudo isso ajuda aí a fortalecer. Ative, né? Se você se inscreveu no canal, ative o sininho das notificações, que é muito importante também, para você estar recebendo sempre as novidades aí do nosso canal. Então hoje, né, eu estou trabalhando assim agora. Eu vejo as coisas na televisão, ou eu vejo uma situação na rua, sei lá, no trabalho, e aí eu vou elaborar um pensamento sobre isso. Estava vendo uma coisa hoje que eu achei das mais grotescas. Olha só, de tanta coisa que a gente vê, você pensa no hospital, né? Pensa no hospital. Tem raio-x, né, no hospital. Tem sala de cirurgia no hospital. Né? Tem toda uma estrutura para atender as pessoas. Mas você já parou para pensar que existe hospital de boneca, cara? Hospital de brinquedo. Com sala de raio-x e tudo. Para, de repente, olhar partes do brinquedo que não estão acessíveis, né, diretamente à visão. São coisas, para mim é grotesco, cara. Um hospital de brinquedos, um hospital de bonecos. Por quê? A nossa sociedade, eu já falei nisso no outro vídeo, né, que é a questão de que as crianças são criadas, são educadas como debilóides, né? É por isso que o ser humano adulto é tão infantil, porque a fase principal de desenvolvimento de uma pessoa é a infância. E, infelizmente, as crianças quase sempre são criadas por outras crianças, que são os pais, né? Hoje em dia, cada vez mais cedo, as mulheres estão engravidando sem maturidade nenhuma. São crianças cuidando de crianças. Então, o que ocorre? Também não existe uma reformulação da forma de educar e a idolatria ainda é o que prevalece. Você já empurra uma figura humana, né, um boneco, na mão de uma criança, de um bebê. Criança que muitas das vezes nem sabe falar ainda, já está com o bebê a tiracolo pendurado, né? Tem a questão do carrinho também. É complicado, gente. Porque a gente teria que reformular esse tipo de coisa. Porque uma criança que idolatra um boneco, que acha que o boneco está vivo, que carrega daqui para lá, de lá para cá, essa criança está sendo programada para procriar.
A gente fala muito aqui em antinatalismo, a gente fala muito aqui em individualismo, porque a sociedade não quer o antinatalismo, claro, que a sociedade precisa de escravos, precisa de mão de obra barata. Isso é que é ter filho nesse mundo, é botar para o mercado de trabalho. Então, ninguém tem filho para ser feliz, para a pessoa viver uma vida plena, se divertindo, aprendendo só o que quer, o que gosta, não se fiado nessas faculdades onde o indivíduo ele é torturado diariamente, bombardeado, tendo que ler um monte de livros, obrigatoriamente, acaba ficando problema de vista, né? Porque ler demais destrói a visão. Então, é tão prazeroso você só fazer o que você gosta, né? E a nossa sociedade obriga as pessoas a passarem horas sentadas ainda por cima, né? Que acaba com a saúde do indivíduo, para pensar na complexidade que é uma faculdade, uma escola mesmo, onde as pessoas passam, as crianças, quase que o dia inteiro, metade do dia, boa parte do dia. Tem escola aí que a criança fica o dia inteiro sentadas, aprendendo coisas que não vão ser úteis nas suas vidas. Muitas pessoas não gostam de matemática, então acho que deveria se ensinar a matemática básica para quem não tem tanto interesse em matemática. A matemática complexa que é ensinada nas escolas e o cara sai e vai ser motorista de Uber, vai ser cozinheiro. Não vou usar a matemática quase nunca, né? Só o básico para calcular juros, né? Só o básico de economia. Então, o cara não vai ser um economista, ele precisa aprender a complexidade da matemática. Então, o que ocorre? A questão do boneco, né? A questão infantil. As pessoas entregam um boneco, né, na mão de uma menina, uma boneca na mão de uma menina, e já colocam na cabeça dessa criança essa ideia de procriação. E como sempre, a criança trata a boneca de qualquer jeito, né? Então, inconscientemente, muitas das vezes ela bate na boneca, ou ela joga a boneca, larga a boneca em qualquer lugar, e ao mesmo tempo tem um apego emocional com essa boneca. O que ela vai levar para a vida dela? Não é que tem que se tratar o ser humano igual um lixo. Então, olha só, que ponto que nós chegamos na sociedade. Se fazer um hospital de boneca, um hospital de brinquedo. E o médico, né, o cara lá que conserta os bonecos, falou que a hora que ele mais se emociona é quando a criança vem e reaver o boneco quebrado, um boneco que tinha, né, alguma avaria, algum defeito, e aí eles recuperam esse brinquedo e a criança chora. Um apego com plástico, por plástico, né? Olha o apego material, isso é estimulado pelas religiões, né? Essa questão do boneco de Jesus lá pregado. Eu não sei como é que não vendem boneco lá de Jesus, né? Não sei se vende ou se não vende isso aí, né? Mas, porra, cara, santos, essa idolatria ao ser humano, à figura humana, surge ali na infância. E a religião vem também para fortalecer ainda mais isso, né? Fortalecer essa idolatria ao homem de Deus, idolatria ao Papa, idolatria ao pastor, idolatria a Jesus, idolatria aos santos, a Maria, sei lá o quê. Então, tem até dia de santo, né? As pessoas falam com carinho, como se o santo fosse uma realidade, entende? Isso é idolatria, isso também está na parte artística. As pessoas idolatram cabeça, tronco e membros. Por quê? A gente tem que parar para pensar, porque na infância isso já é empurrado, né? A idolatria por automóveis também surge na infância. Sabe, é que ninguém ensina para criança que carrinho não é nada, é só um pedaço de plástico. E um carro também não é nada, é só um monte de ferro, vidro, são cabos, né? Tem a parte elétrica, pneus, borracha. Isso aí, filho, o cara se apaixona por isso. O cara se apaixona por plástico e ferro, cara. Isso é plástico e ferro, né? Tem os famosos carrinhos de ferro. Tem os brinquedos que a menina já aprende a ser dona de casa, né? Tem lá o ferro para passar roupa, tem comidinha para fazer. Porra, cara, já coloca a mulher numa ideia de submissão. E o homem com essa ideia sempre, desde pequeno, né? De carro, né? De status e tal. Isso tudo já é incutido na cabeça da criança, desde tenra idade a que ela seja consumista, que ela não veja as coisas como as coisas realmente são. Porque quando você idolatra, quando você depende de algo, você tem uma dependência emocional de pessoas, de bonecos, porque pessoas também são bonecos. E os bonecos nada mais são do que humanoides, né? A maioria dos bonecos feitos para criança, ou são bichinhos, que também é outra loucura, que eu já falei nisso também, em um outro vídeo, que eu falo sobre a educação. E
No final do vídeo, eu vou até deixar aqui o link para entrar nesse vídeo meu, quem quiser assistir, vídeo que eu falo sobre a infância. Hoje é meio que uma sequência daquele vídeo. Então, o que ocorre? Ninguém para para pensar o que está fazendo com essas crianças. O que estão fazendo. Hoje também, a questão do celular, né? Muitas crianças já estão dominando totalmente a tecnologia, isso é muito bom, mas também estão se tornando escravos da tecnologia. Muitas crianças estão ficando sedentárias, não sabem mais ter uma atividade, simplesmente estão presas, já desde ter idade, porque também é interessante para os pais se livrar das crianças, né? Eu não sei para que nego tem filho, se quer se livrar dos próprios filhos. Antes, tacava a criança na frente da televisão, né? Para se livrar, né? Para ter um pouco de sossego, deixava a criança lá hipnotizada na frente da televisão. E hoje são os celulares, tablets, integra na mão das criancinhas para ficar quietinha, né? Para ficar ali sem encher o saco. Então, para que você teve filho, pô, se você não quer que enche o teu saco? Então, essa é a ideia aqui. As pessoas não param para pensar. As pessoas também têm filho porque não param para pensar. Porque se pensassem toda a complexidade que é, e principalmente se pensassem na criança, não teriam. Sabe? Quem quer ter filho, vou falar uma coisa, quem quer ter filho tem mentalidade de gado. Né? Igual com a cachorro, com a cadela. Porque nós somos seres conscientes, pô. Nós não temos simplesmente que deixar que o corpo nos domine, que os instintos nos dominem. Sabe o que é botar filho no mundo? Sabe o que é fazer sexo? É instinto de procriação, só existe para isso. Existe toda essa valorização do sexo, né? Como se o sexo fosse grande coisa. Ah, não, o casal tem que ter uma vida sexual saudável. Toda essa babaquice, toda essa mentira. Mostra aqueles velhos já de pau mole, aí que toma remédio na televisão, mostra, né? O velho tanto feliz com a velha, né? Agora tá fudendo de novo, né? Porque tomou um azulzinho. Aí tome o remédio tal, sua piroca vai subir. E aí fica os velhinhos tudo rindo, né? Tudo fudido, cheio de arteriosclerose, cheio de câncer, tudo rindo que estão fudendo, né? É tudo rindo. Por quê? Essas endorfinas, né? Essa serotonina, tudo isso que você libera na hora que você está fazendo sexo. Pra quê? Pra você ficar feliz da vida e fazer mais, e meter mais filho no mundo, ó, e fuder as criancinhas. Quando não se fode as criancinhas, né? Com abuso, porque também o abuso está nas melhores famílias, né? O abuso sexual acontece muito, né? Por parente. Quando não se abusa sexualmente, está se abusando de outras formas. Só jogar no mundo já é um abuso. Sabe? Você dá um nome, cara, a pessoa. Para de pensar nisso. Né? A criança recebe um nome que ela não pediu, muitas vezes um nome que ela não gosta. E ela já recebe um nome, entende? Já recebe toda uma carga de informação, uma educação totalmente pervertida e deturpada, onde a figura humana é a idolatria total e absoluta, né? Ainda mais em lares religiosos. Crianças doutrinadas dentro de religião são incapazes de pensar racionalmente, são incapazes de ver além do que é o ser humano, incapazes de ver a realidade, ficam no mundo infantil e esse indivíduo cresce um infantiloide. Incapaz, né, de gerenciar sua própria vida, sempre dependendo de mulher, de marido, de papai, de mamãe, de professor, de mestre, né? Aluno, a palavra aluno, etimologicamente, ela é ar, negação e luz, lúminos. Ou seja, aluno sem luz, aluno é uma pessoa sem luz, vai buscar luz no mestre. Então, cara, poucas pessoas, né, são educadas para serem mestres, para serem pessoas com um alto nível de individualidade, de consciência. Isso é muito difícil, né? A sociedade não quer, as elites não querem que as pessoas saibam o que eles sabem. Muitos, ou alguns, né, sabem dentro das elites, mas acima de tudo a elite quer uma base massacrada, né? É piramidal. Para quê? Criam suas crianças em outros níveis, né? Os filhos do rico vão estudar inglês lá fora, é outro nível. O nível do ser humano comum, né, que está na base da pirâmide, é criar um filho igual um retardado. Não dá uma base real de austeridade. Não, é moralismo. As crianças são criadas dentro de moralismo, dentro de religião, dentro de doutrinação religiosa. E isso, né? E a própria questão de dar a boneca na mão da criança. Tem também os brinquedos, os super-heróis, que as crianças se afinizam e as crianças começam a achar que existem super-heróis. E houve até um caso, né, que contaram nos comentários, que um filho, uma criança, né, uma pessoa tem um amigo, que o filho, vestido de Batman, se jogou do prédio e morreu, pô. Entende? Uma criança. Porque se passa essas ideias loucas, né, de que existem super-homens,
de que existem homens divinos. O que é Jesus se não super-homem, né? O cara que caminha sobre água, o cara que conversa com o diabo lá, que transforma água em vinho, e que cola a orelha dos outros, que ressuscita cadáveres. Porra, que é isso, cara? Então, tudo isso, toda essa loucura que está impregnada na educação infantil, é uma coisa que tem que se parar para pensar. Criar uma criança de uma forma mais racional, de uma forma a que ela tenha mais lucidez, nos daria uma sociedade com pessoas mais lúcidas, uma sociedade com maior comprometimento com as questões éticas, com as questões... Porque quem gosta de si mesmo, quem tem alto nível de individualismo, isso é diferente de egoísmo. Né? Você simplesmente não quer tirar nada de ninguém, você simplesmente quer que a sociedade evolua. Porque você também quer evoluir. Né? Como é que uma sociedade desumana, desonesta, uma sociedade desigual, como é que você vai viver bem numa sociedade dessa? Então, é uma questão de lógica, né? Então, eu quero dizer aqui que a gente aqui não tá para querer mudar a cabeça de ninguém, a gente não tá aqui para querer mudar o mundo, a gente está aqui para falar para as pessoas que pensam como nós, que querem repensar muitas coisas na sua vida, que querem adquirir um maior nível de consciência, um maior nível de independência em relação às outras pessoas, aos sistemas. É isso que a gente está falando aqui. Sabe? Então não estamos cagando regra para a vida de ninguém, não. Por isso que eu digo, quem entrar para criticar, vai perder seu tempo. Eu não entro no canal de ninguém para criticar ninguém. Tá? Cada um tem o seu trabalho. Agora, porra, se o cara entra aqui, é um cara maldoso, o cara que tá com maldade, né? Eu tenho que bloquear. E entra aqui para nos denegrir, para denegrir as nossas ideias. As nossas ideias são nihilistas. São para pessoas com alto nível de consciência, que estão desapegadas desse mundo imbecil, desse mundo desigual, desse mundo desumano, desse mundo cruel. E aí, a arte, né, do minimalismo, da vida simples, é isso que a gente demonstra aqui, né, que é o nosso estilo de vida. Agora, porra, se você não concorda, mas se você faz parte desse gado, dessa manada, né, que vai ter muita gente aí que vai achar que eu sou maluco, porque eu abordei esse tema, né, de que é um absurdo se colocar uma figura humana na mão de uma criança, que isso a mente da criança é altamente simbólica ainda, e vai se construindo na mente da criança uma forma de agir, uma forma de pensar esquizofrênica, né? Porque, como eu falei, a criança pega o boneco, larga o boneco para lá e, ao mesmo tempo, tem um apego emocional com a boneca. Isso é uma educação eficiente? Isso é uma boa educação? Uma criança vai crescer um adulto deslumbrado com a figura humana. Deslumbrado, apaixonado por Jesus, apaixonado por bonecos. Todos nós somos bonecos, não é isso? Vai se apaixonar por um boneco, pô? Isso tem sentido? Então, um adulto quase sempre é idólatra, seja de artistas, seja de homens de Deus, seja de Jesus, seja de uma paixão por uma mulher, por um homem. Essa idolatria está ali, né, na infância. O indivíduo é educado, é programado para se tornar um adulto imbecil, né, que idolatra bonecos. Essa que é a realidade. Né? Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Queria te pedir, né, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho das notificações e nos dê o seu like se você gostou desse vídeo. Então, abraço!